Leon ignorou isso, pois ninguém se importava, exceto eles. Acabou sendo muito mais complicado do que isso. A princípio, ele queria escapar dali, mas agora ele entendia como os professores eram aqui e não considerava a fuga algo fácil. Mas Gisele estava disposta a fazer qualquer coisa para ter sucesso. Ela olhou para Gan e Doi, que pareciam simplórios em comparação com Mirandi. Gisele era inteligente e fria o suficiente para manipular os alunos da maneira que quisesse. No entanto, algo a fazia tão confiante. Lia andou pelo quarto pensando nisso e disse que eles não tinham outra escolha a não ser segui-los e descobrir sobre o plano deles. O orc não estava feliz com essa sugestão, e Lian perguntou por quê. Choi pensou que era algo vergonhoso, e Lian disse a ele que ele e Muradi eram inimigos e perguntou ao orc se ele conhecia o provérbio que diz que você deve conhecer seu inimigo tão bem quanto a si mesmo. Ele concordou, e Lian o incentivou, dizendo que era sua estratégia. Duragu não sabia por quê, mas esse plano de Lian soava convincente o suficiente para talvez funcionar, e Lian disse que isso significava que ele entenderia. Agora, Duragu estava ciente de todo o plano, e Lian queria que ele continuasse com Muradi, empurrando o orc porta fora. Ele disse que ele não era apenas um grande guerreiro, mas também um grande informante. Sua missão começava agora. Ele perguntou se ele poderia lidar com isso, e Duragu, após um pouco de hesitação, disse que poderia contar com ele. Depois dessas palavras, Lian fechou as portas com alívio. Ele lidara com Duragu e agora precisava pensar em outro plano de fuga. Ele viu que Jona, Gan e Doi o observavam. Eles o assustavam, mas eles não entendiam como ele faria o que queria, a menos que ele tivesse aprendido a manipular mentalmente os que estavam ao seu redor antes de entrar na academia. A noite chegou. O sol estava se pondo atrás das montanhas. Lian entrou no auditório e cumprimentou seus amigos que já o esperavam lá. Ele os agradeceu antecipadamente por virem para a primeira reunião de fuga. Nilia não podia acreditar como Lian poderia pensar seriamente em algo assim, pois ela pensava que ele os tinha reunido aqui para uma caçada ou algo assim. Lian se apressou em tranquilizá-la, pois afirmou que tinha um plano. Ela ouviu atentamente. Não se deve pensar que o filho de Verdinas não teria um plano, embora ele fosse um pouco incomum. Nilia pressionou o garoto para que ele lhe contasse rapidamente seu plano. Lian puxou um desenho do rosto de Muradi e disse que o alvo deles era um aluno da Torre do Tigre Branco. Ela tinha um plano de fuga. Eles precisariam segui-la e descobrir tudo. Nilia ouviu o plano de fuga e estava prestes a recusar a parte de Lian nele. Iona percebeu isso e decidiu jogar junto, dizendo que o plano não seria viável sem Nilia e piscou para Lian. Ele captou essas palavras e disse que a estratégia deles era tal que eles precisariam das habilidades de rastreamento e instintos de caça dela. Nilia ponderou essas palavras. Giannis disse que eles não poderiam forçá-la a ajudá-los, especialmente porque ela tinha motivos para não participar. Mas Nilia ainda concordou, pois era a única que poderia fazer tudo isso, e ela não tinha escolha. A lua brilhava alta no céu, iluminando a densa floresta. Gisele se dirigiu aos estudantes, chamando-os de pessoas de pensamento semelhante que se reuniram esta noite. Eles são cavaleiros que juraram obedecer aos seus comandos. Ela ficou acima deles, olhando para a lua. Hoje à noite, eles escapariam da academia. A multidão aplaudiu, acreditando nela e que hoje escapariam desse inferno. Ela mandou que começassem a tirar um mapa do bolso dele, com o qual disse que o fracasso seria impossível. Alguém na sala estava procurando por algo, passando por vários materiais sobre magia e as lendas de Eirugaiar. Gisele perguntou se estava tudo ali, e o servo disse que sim. Esses eventos ocorreram um mês antes de ela entrar na academia na casa de Muradi. Gisele chutou os papéis no chão, ordenando que trouxessem algo melhor. Os servos não eram úteis para ela e saíram se desculpando. Gisele olhou mais de perto para o chão, pegou um pacote antigo e, ao abrir, viu que era um mapa de fuga de Eirugaiar. O autor do mapa afirmava que ele mostrava a única rota de fuga da academia e desejava boa sorte aos alunos. Na época, ela achou que esse mapa era para todos, mas agora que, lembrando as palavras do professor de que eles não receberiam nada de graça, entendeu para que esse mapa foi criado. De volta ao nosso tempo, a multidão de subordinados de Gisélia seguiu mais adiante na floresta. Dos arbustos, alguém disse que poderiam começar a segui-los. Viram que a multidão definitivamente não estava seguindo o caminho usual e logo ficou claro que estavam indo em direção às montanhas. Gan e Nandu decidiram que seria estranho subir lá. E havia uma porta ao lado do portão. Lian pediu a Duragu que cuidasse de Gainão. Ele disse que podia contar com ele, mas Gan e Nandu não entenderam para que era. Então, Lian explicou que as habilidades de Nilia na floresta são excelentes. Ele e Juru se tornaram muito resistentes. Iona frequentemente ia para as montanhas na grama, mas Gan e Nandu um pouco depois estavam morrendo de sede.
Durugu os carregava. E Lia disse ao amigo que ele não estava acostumado a caminhadas assim. Seguir alguém por uma floresta densa sem caminhos era difícil, mas se não fosse por Nélia, eles teriam se perdido há muito tempo. Nada podia ser feito. Leon tirou uma folha de anotações. Era um hábito da pós-graduação escrever tudo, mas de repente Lia sentiu algo estranho. Ela ordenou que todos ficassem parados, o que despertou seus amigos. Ela disse que os tigres estavam se comportando de maneira muito estranha. Eles tinham parado por algum motivo, ganhando sucos que eles provavelmente já tinham chegado ao destino deles. Era mais fácil do que ele pensava, mas Liam suspeitava que não poderiam ter chegado tão rápido assim. Um vento estranho surgiu, balançando as árvores. Poderia ser um monstro, mas isso era altamente improvável, já que não havia monstros na área. E então, Liam se sentiu desconfortável. Ele não queria pensar nisso. Uma nuvem brilhante apareceu no céu acima da equipe de Gisele. Emitia uma estranha voz de luz e rapidamente os envolveu. Era o diretor Ingledel zombando deles, dizendo que eles tinham caído na armadilha. Na primeira semana de aula, todos gritaram de surpresa e compreensão. Ele disse que tinham caído no truque dele, chocando Gisele. Ela não entendia como isso aconteceu, já que havia encontrado este mapa antes de chegar à academia. O diretor disse que isso seria uma lição para o futuro deles, pois confiar em mapas de origem desconhecida era uma ideia tola. Afinal, como saberiam se era um mapa do tesouro ou algum tipo de armadilha? Ele riu deles, desesperada. Gisele caiu no chão. Liam estava observando tudo isso, sem entender o que a lição de vida que Golder estava falando tinha a ver com isso. Ele estava apenas zombando deles. Mas então, o diretor disse que era hora de voltar e que havia regras simples a seguir para não serem capturados pelos perseguidores. Podiam usar qualquer método que quisessem, até tentar lutar contra eles. Mas se fossem pegos, seriam punidos. E se conseguissem escapar, isso não duraria. Após essas palavras, os alunos correram o mais rápido que puderam, longe de seus perseguidores. Millie olhou para isso e disse a Liam para fazer o mesmo, mas ele disse a ela para não fazer isso. Millie não conseguia entender por que ele estava tão calmo, já que estavam prestes a ser pegos. Mas Liam pensou que eles nem tinham notado a presença deles e o pior que poderiam fazer se fossem pegos era trancá-los em uma masmorra e açoitá-los. Mas isso não a fazia se sentir melhor, porque ele estava falando exatamente sobre aquelas salas de tortura das quais não havia escapatória. Liam disse que ela tinha uma imaginação muito fértil. Ele continuou observando essas criaturas dos arbustos, e Yona pediu a Nilia que não se preocupasse. Os companheiros de Gisele não sabiam como escapar sem serem notados, então decidiram unir forças e atacar as criaturas juntos, porque fugir não era uma opção. Armados com paus e slogans inspiradores, estavam prontos para lutar. Liam não entendia por que estavam gritando assim, mas foi interrompido por Durugu. Ele disse a ele que só havia uma saída daqui agora e sugeriu que Liam deixasse de lado a rixa entre ele e Gisele e trabalhasse juntos. Ele concordou, dizendo que era uma boa ideia. Eles escapariam enquanto lutavam e ganhavam tempo. Ninguém estava contra isso, exceto Gerugu. Ele tinha um significado diferente. Precisávamos correr para onde há menos deles, graças aos tigres que estão ganhando tempo. Mas ele não entendia por que eles não estavam mudando, e era desconfortável admitir que o diretor ainda estava convocando as criaturas. No começo, era difícil acreditar que os que escapassem não seriam punidos, mas agora parecia que o diretor não tinha a intenção de deixá-los ir a lugar nenhum. Talvez ele tivesse preparado algum tipo de teste, mas, julgando pelo número de capturados até agora, seria mais fácil se render. Mas algo estava estranho. Os perseguidores nem sequer olhavam na direção deles. Talvez o diretor não soubesse que eles estavam aqui, mas também era possível que o diretor também não estivesse aqui, assim como uma vez. E se for apenas uma ilusão, então eles só precisam correr na direção oposta. Ele encontrou uma maneira de todos saírem, o que deixou seus amigos felizes. Eles só precisavam subir as escadas, e todos fizeram isso imediatamente. 30 minutos depois, estavam em frente a uma enorme caverna. Olharam em volta e estava tudo bem. Não havia sinal de monstros. Acenderam uma luz e se sentaram para descansar. Yana estava preocupada que os esqueletos pudessem chegar ali, mas Nili a tranquilizou, dizendo que não sentia que estavam sendo seguidos. Eles não sabiam quanto mais isso poderia durar, mas não conseguiriam lutar, mesmo todos juntos. Era inútil. Havia muitos esqueletos e esse problema era insolúvel. Mas agora era hora de comer. Nilia percebeu que estava sem água, então Leon usou um feitiço de água. Ela ficou surpresa, pois tinha ouvido muito sobre esse feitiço, mas era a primeira vez que o via. E era incrível. Ela pensou que se soubesse como usá-lo, teria uma caçada muito mais fácil.
Jana pediu por fogo, pois já estava bastante frio. Melia usou o feitiço de fogo e o fogo foi aceso em 1 minuto. Ela conseguiu de primeira, mas ela invejava a magia de água de Lian e desejava poder fazer o mesmo. Essas palavras surpreenderam Lian. Ele pensou que ela deveria ser grata pela magia que tinha e ela não se importava. Depois de um tempo, Lian e Melia ficaram parados olhando para a floresta. Lian chamou o diretor de psicopata enquanto os esqueletos continuavam surgindo sem parar. Ela não estava preparada para ouvir tais expressões, embora tenha achado que o garoto estava certo. Então, Lian colocou a mão no ombro dela e disse que ela não deveria limitar suas expressões, porque a magia vem de uma mente sincera. Melia acreditou nele, achando suas palavras muito convincentes, e decidiu desabafar toda a sua raiva no diretor, dizendo que esperava que seus cúmplices fossem levados pelos lobos da noite. De repente, uma figura nos arbustos a assustou, e pensando que fosse o diretor, ela começou a se desculpar pelo que havia dito. A figura não parecia acreditar em quem viu, e saiu dos arbustos, aparecendo Gisele e seu amigo Lian, que os conduziram até onde estavam escondidos, dizendo que eles poderiam descansar ali. Gainando estava indignada por não terem comida suficiente, mas Duru chutou para que ficasse quieto. Duru sabia que Lian poderia estar com raiva de Gisele por causa de suas ações passadas, mas agora ele estava ajudando-os, o que ele considerava honroso. Lian entendia bem o conceito de honra. Os novos convidados estavam tomando chá, e Gisele se perguntava como aqueles canalhas da Torre do Dragão haviam conseguido chegar ali. Ela achava que eles também poderiam ter um mapa, mas não lhe ocorreu que eles poderiam estar atrás dela. Ela estava incerta sobre como agir, já que eles os haviam acabado de ajudar. Seu pai havia lhe ensinado a não esquecer as injustiças, seguindo o código de Muradi, mas também a retribuir a gentileza. Agora, ela decidiu agir positivamente e continuou a conversa. De repente, um orc de seu grupo caiu. A abrupta queda assustou Duru e Gainando. Seus amigos acharam que talvez ele estivesse apenas cansado, mas no mesmo momento algo estranho começou a acontecer com eles também. Eles também desmaiaram e caíram. Gisele gritou de medo e perguntou o que estava acontecendo. Ela suspeitou de Lia e o olhou. Ele a encarou com indiferença e mais tarde revelou que estavam um pouco atrasados. Gisele percebeu que ele havia envenenado a água. Algo estranho começou a afetá-la também, e ela afirmou que ele não sairia impune. Após sua declaração, ela também caiu no chão. Lian disse alegremente que eles resolveram o problema. Ele talvez tenha ido um pouco longe, mas como ela o odiava sem motivo, ele mesmo lhe ensinaria esse motivo. Durugu e Gainando estavam preocupados que também tivessem bebido da água envenenada, mas as garotas os tranquilizaram, explicando que eles apenas tinham caído no sono e tinham água limpa. Gainando percebeu que todos sabiam disso e não lhes contaram porque não conseguiam esconder suas emoções. Lia não teria feito isso se os possíveis problemas futuros fossem apenas sobre ele mesmo, e isso era uma necessidade agora. Eles precisavam ficar quietos. Ele queria levar os tigres até os esqueletos. Durugu estava um pouco confuso com isso, mas por outro lado, ele sabia que tipo de pessoa Gisele era. Ele perguntou de onde eles conseguiram os comprimidos para dormir, e Jana disse a ele que quando estavam caminhando pela floresta, ela notou a grama do sono. Foi quando ela disse a Lian que seria suficiente moê-la e misturá-la com água, e eles decidiram pegar um pouco, apenas por precaução. Ela não imaginava que usariam dessa maneira, mas mesmo assim acabou sendo útil. A lua estava brilhando lá fora e debaixo dela eles empilharam os tigres estudantes adormecidos, onde depois de um tempo os esqueletos os encontraram e relataram ao diretor sobre a captura bem-sucedida, e os levaram embora. Deveria haver menos deles agora nesta floresta. A seguir, Lian queria voltar ao seu trabalho principal, e Jana perguntou o que ele queria dizer com isso. Ele queria explorar os arredores, porque uma vez que chegaram tão longe, não poderiam simplesmente voltar para a academia. Precisavam verificar até onde as paredes da academia se estendiam. Talvez houvesse uma brecha em algum lugar, e eles precisavam fazer isso de qualquer jeito. Os amigos pediram para Lian esperar por eles. Eles deram um longo passeio pela floresta, procurando algo. De repente, Gainando tropeçou em uma pedra, o que chamou a atenção de todos para ele. Lian perguntou se ele estava bem, mas ele disse que estava com fome, ferido e muito cansado. Durugu também estava muito cansado e sugeriu usar magia de luz. Ela duvidava que seriam pegos por isso, pois tinham ido longe demais, especialmente porque todos estavam cansados e não conseguiam ver para onde ir. Então, Lian pensou nessas palavras e lançou um feitiço de luz, iluminando tudo ao redor deles.
Agora eles podiam ver tudo ao redor deles, mas antes de decidirem o que fariam em seguida, ouviram um estranho som de movimentação. De repente, uma voz estranha pediu aos alunos para apagar a luz, porque ele não conseguia dormir. Lian estava assustado e perguntou quem estava falando com eles. Seus amigos também estavam muito assustados por causa da voz estranha no meio da noite na floresta. Gainand e Dove caíram no chão com as mãos na cabeça, mas tudo ficou em silêncio novamente.